das pessoas que fez uma pergunta sobre a pena que foi dada para aquela moça que pintou uma estátua com batom. Ela reproduziu naquela escrita dela, ela reproduziu uma fala de um ministro. Então ela deu um parecer, ela pintou ali uma fala o que saiu da boca do ministro. E aí a boca da gente fala, tem uma parte na Bíblia, que usa-se a Bíblia em todas as religiões, e que fala que a boca sai e que o coração está cheio. E quando o ministro, na infelicidade, o que eu falo que os ministros deviam ser pessoas segregadas e mais restritos. Mais restritos. Por mais que a gente tenha democracia, nós temos a liberdade, a gente não podia ter uma liberdade de estar falando com o ministro, xingando o ministro. Eu acho que tem que respeitar a autoridade. Acho que tem que respeitar. Eu acho que não dá pode falando, o pessoal quer apelidar ministro. Tem que ser a respeito. Eu acho que tem que ter respeito. E existe essa falta de respeito. O pessoal não está sabendo conscientizar o que é respeito ou não. E eu acho que, involuntariamente... Estão desrespeitando o poder público? Não. Involuntariamente, sem querer, o ministro deixou externar por estar exposto. Por estar exposto. Ele deixou externar o que o coração... Que quando ele fala antes desse fato, eu estou falando agora se fosse eu o advogado da moça, sabe? Eu sou advogado há mais de 30 anos e assim, partindo do princípio da defesa, e qual seria a minha visão? Ela pôs para fora o que quem falou foi o próprio ministro. Porque o ministro Barroso, que hoje, inclusive, presidente do STF, o ministro Barroso externou, deixou sair isso aí, perdeu o mané. Ele que falou. Então, ele falou antes dela escrever. Então, hoje, se fosse para eu fazer uma defesa dela, eu como advogado, o que eu falaria com relação a isso aí? Falou, ela falou, ela foi a favor do Lula. Ela não estava falando a favor do Bolsonaro. Ela não é de direita, ela era da esquerda. Porque ela colocou lá, perdeu o mané. E quem falou isso aí foi a justiça. A justiça falou que ele perdeu. E ele perdeu. O Bolsonaro perdeu nos votos. Aí o pessoal fala, roubou, teve não sei o quê. Não, eu não acredito que roubou. Eu parto do princípio que o voto é legítimo. Eu acho que ele não perdeu, eu acho que ele perdeu mesmo. Hã? Perdeu nos votos. Eu acho que ele perdeu nos votos. Ele perdeu no voto, senão não teria razão para ter voto. Ele perdeu no voto, foi feito um bom trabalho. Agora, o que acontece? Quando a moça escreve, perdeu mané, naquela estátua com batom, ela simplesmente, retransmitiu o que havia falado da boca do ministro, quer dizer, sem querer, o próprio ministro do STF. Então, ele, em sã consciência, devia ter analisado a conduta dele lá atrás, tá certo? Ele deveria ter analisado a conduta dele e fala, puxa vida, a menina escreveu naquele negócio o que eu falei. Não vou penalizar ela, pô. É mãe de 2 filhos, vamos considerar. Olha, a senhora me deve um pedido de desculpa, a senhora vai prestar um serviço à comunidade, tá certo? A senhora vai prestar um serviço à comunidade, lavando toda semana, a senhora vai lavar as partes externas do setor público, as partes de estátuas, a senhora vai prestar serviço durante X tempo, para a senhora ver que nesse espaço público a senhora não pode fazer. E vai ser, se a senhora não... ou cumprir a sentença, aí a senhora vai guardar, a senhora vai ser segregada a sua liberdade. Então, eu acho que ele deveria aplicar uma sanção de o quê? Aplicar uma pena alternativa, uma prestação de serviço dela para a sociedade, tá certo? Por ter manchado uma estátua. Então, eu acho que deveria... Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Com relação a essa pergunta desse aluno. Esse é o meu parecer, não sei se você concorda. Eu concordo com você, porque é o seguinte, mesmo lá, o problema é que o Supremo foi muito atacado, ele acabou... talvez eu não chamaria de revanchismo. É o ser humano, a gente tem que entender que é o ser humano. Sim, mas... Por exemplo, aquele cara que pegou uma picareta, furando todos os quadros, a história... aquele cara tem que ser ele merece uma pena de mais de 20 anos. Agora, a pessoa que fez uma coisinha simples, entendeu? Aquela senhora que fez aquele comportamento defecando no Congresso merece uma pena também, não é por causa da idade, não. Olha lá, como é que ela vai fazer cocô dentro da nossa casa? Não pode? Entendeu? Então, que é diferente da pessoa, até perguntou, o moleque é muito interessante, diferente da pessoa que fez uma escrita, mesmo que fosse mais ofensiva. Porque sim, mas quando ela coloca na estátua, veja bem, quando ela coloca na estátua, ela reproduz uma fala que quem falou foi o próprio ministro da Justiça. Então, eu acho que assim,
ponto de vista meu. O ministro tem que ser mais segregado, que essa exposição é prejudicial. A exposição do ministro é prejudicial. Sabe? Porque também eles não têm vida. Você já pensou a vida do ministro? Eu tenho dó dele, sabe por quê? Você já pensou? Qualquer um dos ministros, eles não têm vida. Você não tem. Você foi candidato, você saiu lá, foi nomeado ministro da Justiça, acabou sua vida. Você põe um ponto final na sua vida aqui, ó. Hoje acabou. Você vai, durante 10 anos, você vai ficar vivo? Vai. Você vai viver depois, você vai lá para os 100 anos, você vai para a roça, vai ficar lá escondido. Mas, durante 10 anos que você tiver lá como ministro, 15 anos, 20 anos, nós temos aí o Lewandowski ficou 25 anos na condição de ministro. Não, Gilmar Mendes ficou, já aposentou, mas ficou 30. Então, o que acontece? São pessoas que foram para lá porque acabou a vida deles também, social. Posso falar uma coisa? Acabou a vida social. Porque o cara hoje, com a globalização, não tem lugar no mundo que o pessoal não sabe que ele é fulano de tal. Então ele tem que ser mais segregado, eles têm que ser mais segregados e tem que penalizar mesmo. Quem mete o pau nos caras tem que se lascar mesmo. Eu acho que não tem que meter o pau em ninguém. Eu acho que tem que ver o lado seu e sem pra que ofender, né? Eu não tive a oportunidade de expressar, porque o tempo era pouco, mas uma coisa é a seguinte, eu sou contra o mandato vitalício de ministro. Sou também. Eu sou contra, radicalmente contra o mandato vitalício. Eu acho que tem que ser o mandato do ministro, eu acredito que deveria... deveria ser, no meu ponto de vista, tá? O ministro deveria ficar 8 anos. Eleição. Eu acho que deveria ter 8 anos, porque eu acho que deveria revogar o benefício do senador ficar 8, deveria ser 6. O presidente da República deveria ser 6 também. E os demais cargos 4 anos. Aí eu vou te falar por quê. Porque ele ficando 8 anos, ele conhece 2 legislaturas. Ou seja, ele dá para ele poder julgar o processo por dois mandatos legislativos. Então ele conseguiria fazer uma avaliação, ele ficando 8 anos. Com 8 anos ele sai aposentado, com todos os benefícios dele como aposentado, sai 8 anos e surge vaga para demais. Por quê? Quando você tem um cargo vitalício, só vou sair daqui com 75 anos, que é a lei da bengala, né? Que era 70, aumentou para 75. Aí você só vai sair com 75 anos, o que isso faz? Faz com que o empoderamento, ou você vai aliar uma hora você vai ser meu amigo, mas uma hora você pode ser meu inimigo. Pode. E aí é uma situação, hoje com a exposição que tem, hoje você tem exposição. Outro dia execraram o ministro Gilmar Mendes, um cara que eu tenho, sabe, eu já participei de palestra com aquele homem, o conhecimento jurídico daquele cara assim, invejável, sabe? Ele é dono de universidade em Portugal, ele estava em Portugal, o pessoal quis, sabe, interpelar ele na rua de Portugal, então ele ficou um cara conhecidíssimo, e aí o que acontece? Mundo todo, você fechou o cara, meu. Isso é uma reflexão da globalização, então, né? Muito exposto. Não, e a exposição... É tudo muito exposto, né? Agora. Olha... então, eu acho que com toda a exposição que se fala, nós estamos batendo um papo aqui, podcast, vai ao ar, óbvio, vai ter seus cortes, mas aqui, a exposição que foi colocada hoje, o judiciário, ela está sendo... Eles eram super estrelas, assim, né? Na verdade, não é estrela. A exposição, ela tanto te traz para o estrelato, como ela te traz para o... E aquele que não aparece, às vezes o pessoal fala, e esse cara não faz nada? Faz nada, Porque tem aquele cara que quer ser o protagonista, ele vai aparecer mais. Não, o Joaquim Barbosa foi um exemplo disso. Então, ali começou a aparecer. Antigamente não tinha tanta visão. O STF, antigamente, ele não tinha tanta exposição, mas a decisão deles era indiscutível. Era indiscutível. Você ia fazer uma sustentação oral no STF, por algum problema que você estava reclamando no Constitucional, mas, sabe, aquela presença de espírito, aquele respeito, aquele negócio. Quando o Joaquim Barbosa começou brigando em cima do Lula, começou a andar atrás da cadeira, ficava em pé sentado, e começou a mídia, e aí abriu as portas para a mídia, e todo julgamento era exposto, aí é democracia? Não, aí é exposição de uma coisa que não precisa. Sabe, eu acho que não precisava. Lava Jato, por exemplo, muita exposição, acabou não nem nada. Verdade. Por exemplo, vamos falar, você está questionando agora a Lava Jato. Vamos colocar a Lava Jato. A Lava Jato foi uma questão o quê? Se não tivesse exposto, a investigação talvez teria mais contexto, mais resultado. Andado melhor, né? Sim, porque o que foi apurado, por exemplo, se cometer um delito em São Paulo, seria apurado por São Paulo, porque teria seriedade, não teria estrelismo.
Exatamente. Tá certo? Então, teria sido apurado em São Paulo, que foi feito de crime, que foi em Sergipe, teria sido apurado por Sergipe, o que região, foi Rio de Janeiro. E não, como que eles fizeram? Eles puxaram para Estrela, jogaram tudo pro Paraná, ficou como Estrela. Eu sou o cara, e aí daí para lá, quem manda sou eu. E aí começou a puxar tudo para cá, onde a lei fala, a mesma lei que pune é a lei que solta, é a lei que condena, é a lei que absolve. Tá certo? Que questão de lei é a interpretação. E aí, quando você fala, isentaram fulano de tudo, não é que isentaram. Na verdade, por exemplo, tribunais de exceção. Tribunal de exceção. Aí o cara, foi condenado, mas foi condenado, não sei o quê. Foi onde? Onde tinha essa estrela. Onde o pessoal estava fazendo o quê? Sensacionalismo. Deixou de apurar o crime, na realidade, se aconteceu ou não deixou, para jogar o crime tudo num lugar só para ter uma estrelinha. Então acontece. O foco ficou lá no sul. Ficou um foco lá e os fatos demais apurados que não podia apurar foi então. Quando isenta do crime, o pessoal fala assim: mas o cara foi lá, tinha os contatos dele, apagou tudo. Não. Tinha alguém lá dentro que entendia de lei e percebeu a caca que estavam fazendo, falou, deixa eu fazer a caca. Terminou a caca, terminou. Numa canetada falou, tá tudo errado que você fez, bacana. Quem manda sou eu, ponto. Foi isso a realidade. Porque se tivesse feito certinho, o que teria? Chegou a notícia aqui, por exemplo, nós vamos mudar, vamos mudar de uma coisa para outra. Mudou, chegou uma notícia, olha, o João, não vou colocar nome aqui, tá? O João cometeu um delito lá em São Paulo. Pronto, o que eu tenho que fazer, sendo o magistrado? Recebo, e embaixo, remeta-se a uma das varas de São Paulo para apurar o fato. Buf, despacha aqui. Encaminha para São Paulo. Sim, isso. Chegou outro fato aqui do Rio de Janeiro. Beleza? Remeta-se a uma das varas lá e ele redistribua para uma das varas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aí, e agora chegou a notícia aqui que o cara roubou lá em Brasília. Recebo, redistribua o processo para uma das varas de Brasília. Pluf, manda para o tribunal manda para Brasília. Tava apurando, correto. Tinha rodado, tinha funcionado. Tava apurando. Tá. A partir do momento que você vem aqui e fala assim, centraliza de um lugar Deus só. Sou eu. E eu faço o que eu quero. E aí, o que aconteceu, bacana? Aí é o seguinte, rapaz, tudo que você tá apurando, ele deixa de ser verdade. Sabe por quê? Porque existe um excesso. Existiu a vaidade. Vaidade é aí quando você coloca, um juiz não pode, ele tem que ser imparcial. O compromisso de um juiz, quando ele assume um cargo de juiz... E teve essa imparcialidade no Lava Quando Jato? ele assume, ele tem que ser totalmente imparcial. Ali houve imparcialidade? Não, houve interesse político. Interesse total, né? Tanto é que depois existe a renúncia do juiz e me sai candidato a senador hoje. Então, quer dizer... É uma discussão que a gente não gosta nem de fazer, né, Antônio? Vou fazer um questionamento, você sim, eu concordo com você que você falou. Primeira coisa, eu vim aqui primeira vez no seu colégio. Sim. No colégio aqui. Aí a polícia me pega, me acusa que esse colégio é meu. Foi o caso do apartamento lá, o caso do sítio. Eu conheço o sítio, o cara, o dono do sítio é amigo meu. E aí são coisas que não tinha fundamento. Como é que você não tinha prova nenhuma? Só o cara foi lá tentar comprar um apartamento. Mas eu posso falar uma coisa pra você? Eu vou falar para você com relação ao prédio e com relação ao sítio. Sim. Tá, eu vou falar para você uma relação ao prédio que às vezes as pessoas querem discutir. O pessoal esquece que quando a pessoa é presidente da República, ele recebe um salário. E esse salário é limpo. Limpo. Por quê? É limpo por quê? Porque toda a despesa dele é paga no cartão corporativo. Então, ele almoça, ele não paga, ele janta, também. Ele não paga, eles têm os cartões corporativos. Ele almoça, ele não paga, janta, não paga. A viagem dele é de avião, ele não paga, porque o avião que ele usa é o dele, que é da presidência, que não é dele, é o que te utiliza na presidência. E outra, eu não acho mais justo que todas as despesas serem pagas. Eu não acho mais do que justo. O cara está trabalhando para a nação. Ele é o líder na nação. Ele vai ter que tirar do bolso dele? Não. O salário dele tem que entrar integral limpo. Correndo risco e aí, se você for colocar um sítio bacana, que o sítio para mim hoje tem um valor muito grande para o dono. Os herdeiros já não pensam da mesma forma. Então eu falo para você, quanto que era o sítio? Vamos colocar aqui. Quanto que é um sítio? R$1 milhão. E quanto é o salário do cara? Aí que tá. Ele tem diária de diligência, porque ele viaja, cada viagem que ele faz, ele recebe a diária de diligência porque ele está no cargo público.
Então ele tinha dinheiro com sobra para comprar o sítio. Ele tinha dinheiro para isso? Tinha, pô. E o sítio era dele. É meu, comprei, pronto, acabou. Triplex do Guarujá. O triplex do Guarujá. Eu tenho um amigo meu que tem um triplex lá ao lado do onde tem o presidente. Deram aquele triplex para ele. E eu não acredito, particularmente, eu acredito até que a... Tá avaliado em Não, quantos, eu tá? acredito que a dona Marilza até tenha ido lá para comprar esse triplex e não foi do agrado dela, porque ela pensou em fazer alguma coisa, mas era um triplex que não tinha nem um elevador interno. Seria uma escada. E aquele apartamento hoje deve estar avaliado hoje, para custar muito caro, vai, 1,5 milhão. Não é um valor... Acho que não custa isso. 1,5 milhão, vamos colocar 1,5 milhão. Eu tô falando assim, vamos colocar... Não é também nada... E é coisa gritante, 1,5 milhão? Não, cara, por quê? Porque o cara trabalhou lá 8 anos, presidente da República, juntando salário integral, que ele ganha 40 mil de salário, por exemplo, vai... Vamos supor que seja 40 mil. Tá? Vamos colocar em suposição 40 mil reais. Tá. O pessoal vem falar porque, não, você é advogada, não. Eu sou advogado, mas vamos pensar na justiça. 40 mil reais o cara ganha por mês. Se você pegar os 40 mil reais que ele ganha, quando ele saiu do país, ele tem a diária de diligência dele, com base no salário. Tá em lei. Tá em lei. Ele tem a diária de diligência. Porque... se você for um funcionário público e você sair na bem do seu serviço, por exemplo, você pode ser um policial. Se você tiver de sair daqui e ir para Ribeirão Preto para prender um cara, você vai receber a sua diária de diligência e todas as custas são pagas com dinheiro público. Então, quando o presidente sai do país, ele sai, óbvio que as contas todas são pagas. Mas por estar ele com o corpo presente lá naquele local, ele recebe a diária de diligência. Então o salário dele, tipo assim, ganha 40 mil. Mas no saldo líquido do salário dele, depende do tipo de serviço que ele fez, ele recebe lá, tipo, 1 milhão de reais por mês, 800 mil reais por mês. Então, se você trabalhar 8 anos, que foi o caso dele, que ele trabalhou 8 anos, ele entrou lá em 2002 e puxou até 2010, quer dizer, ele ficando 8 anos como presidente da República, ele tinha dinheiro com sobra para comprar sítio, rapaz, ele tinha dinheiro com sobra para comprar o apartamento. Então, aquilo lá, a história da caronchinha, o cara vai mexer o saco do cara por causa do sítio, do apartamento. E outra coisa, pelo carinho que a população tinha com ele, ainda que não tinha toda a população, mas parte dos eleitores, porque tem cara que venera o Lula, né? É tal do lulismo, né? Não, que seria o lulismo, mas o Lula como pessoa, acho que é difícil conhecer um cara daquele jeito, é difícil. Ele é muito gente boa. É gente boa. Ele é gente boa demais. Conhece, doutor? Conheço e é gente boa, mas tô falando assim, o que acontece? Ele é carismático. Ele tem um carisma muito, né? Se um exemplo, algum correligionário, que seja o Antônio, vai. Tá. O Antônio vai lá e abre uma campanha assim, gente, é o seguinte, estão falando que o triplex é do Lula, e o Lula não comprou o triplex. Então é o seguinte, vamos fazer uma campanha, cada um dá R$5 para comprar esse triplex, nós damos de presente pro Lula. Meu amigo, ele dava para comprar Guarujá. Não, mas dava. Deu pra você, né? Dava pra comprar Sim. quantos triplex que quisesse. Porque a população ia dar. O pessoal ia dar o dinheiro. Por quê? Porque tanto que o pessoal falou, ele roubou. Em momento nenhum ele pôs a mão. Trabalhar no Partido dos Trabalhadores, trabalhar com eles, é o seguinte, você vai fazer o que você tem, tá aqui, ó. Você recebeu esse cargo aqui, você vai ocupar esse cargo. Você tem que ter responsabilidade do seu cargo. Se der algum problema aqui, porque você não cuidou, o problema é seu. E o problema é de cada um. Agora, tem gente que entra no poder e aí tá com a mão no talão de cheque e aí sai fazendo acordos aí faraônicos. Aí dá ruim, meu. Aí E por que o Partido dos Trabalhadores, os líderes, acabaram abandonando o Lula em determinado momento, questionando esse problema de ter sido preso? Quais líderes você fala? O fundador do partido... Qual deles? Bicudo, né? Não, o Bicudo foi o único Bicudo. Isso. Sabe, o Bicudo. Mas sabe, eu te respondo, esse eu sei porque eu conheço ele, era meu amigo pessoal. Bicudo. Eu acho que ele abandonou. Não, ele abandonou. Ele foi um dos denunciantes. Ele denunciou a Dilma, ele é um dos responsáveis pela cassação da Dilma. Qual o problema? No governo do Lula, ele ficou magoado com o Lula. Deixa eu responder para você. Ele queria ser embaixador num país aí, mas ele queria escolher o país. Deu?
Ele queria escolher o país e o Lula não deixou. Aí ele ficou magoado com o Lula e brigou com o Lula. E aí, a partir daí, ele se virou uma fera. Entendeu? Então foi uma guerra? Foi uma guerra interna. Uma guerra interna, E é o único, é o Hélio Bicudo. Tá. Entendeu? Eu tô falando assim, porque como ele era parceiro, ele era parceiro do Lula. E eu vou falar uma coisa pra você. Foi o único que abandonou. E eu acredito... O Zé Dirceu é uma cabeça incrível. Mas eu posso falar uma coisa pra você, é uma das coisas que eu acredito no que o Antônio tá falando, porque é o seguinte, eu leio muito, e uma das coisas que eu leio que o pessoal às vezes censura, às vezes tem gente que não quer comparar, mas eu comparo sempre, e eu leio a Bíblia. Isso é importante. E eu vou falar uma coisa para você. Eu até participei de um debate recentemente com o padre Odair em Diadema, pessoal de Diadema, um abraço. O que acontece? Quem te trai não é o estranho. É verdade. Quem te trai é aquele que te dá a mão. Te dá a mão. E Jesus, quando estava numa mesa, Jesus sabia que quem colocava a mão para pegar o pão era aquele que ia trair. Jesus sabia que Judas fazia parte do coletivo. Sim, Jesus andava com os 12 com picha dele, meu. Ele tinha lá os 12 discípulos lá, os 12 caras que seguravam a onda. E aí, por quê? Sozinho você não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Ele tinha que ter aqueles caras lá. E aí Jesus tinha os discípulos dele. E aí o que acontece? Ele sabia que quem ia trair seria o Judas. E também diferente não do Lula. Um líder carismático que tem os parceiros. Agora, os parceiros, às vezes, aí eu falo pra você que assemelha muito Judas, os outros querem falar de Alibaba, mas não é não. Assemelha muito Jesus ao Judas. Qual que é? Tem os parceiros. Várias vezes os parceiros das mancadas. E aí você tem que passar a mão. Aí entra a Bíblia. Jesus andava com os 12 discípulos, virava e mexia o Pedro, que ele era um cara que fazia, até na hora que for prender Jesus, ele arrancou a espada, arrancou a orelha do cara, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Ele arrancou a orelha do cara, quer dizer, ele era um cara que dava trabalho constante. Jesus vivia passando um pano pro Pedro. Da mesma forma, é um líder. Quando o Lula entra, ele entra como líder. E aí vem os discípulos, né? Vem a turma que fez com que ele chegasse lá. Que a galera que E apoiou aí, ele, né? O pessoal fala assim, mas o Hélio Bicudo era o braço direito, ele que ajudou a fundar o PT. Sim. E aí traiu, falou, Jesus, ele era de Judá. Judas, que o Judas é a raiz de Judá. Quando você pega Judá, quer dizer, a raiz de Jesus, ele era gente da família. Então, o que acontece? Ele viu que Jesus cresceu. E ele ficou lá para trás, ele só ficou ali, ó. Ele procurou um jeito de tirar um proveito, qual que era, vendendo a Jesus. Jesus sabia que ele ia caguetar, ele era o cagueta. E aí Jesus sabia que ele era o cara que ia falar. E aí, que foi? O Judas. Judas era da onde? Da mesa dele. Então, quando você fala... Do convívio mesmo, né? Isso, às vezes você está numa empresa, às vezes você está numa escola, você está num negócio, determinado setor. Quem te traz é seu colega. É igual eu oriento os meus alunos, por exemplo. Eu sempre falo para os meus alunos a seguinte situação. Eu falo, olha, a preocupação dos pais, nós como pais, né? Eu tenho também meus filhos, e assim como eu agrego vários filhos de terceiros, que eu falo na escola como se fossem os meus filhos. E eu falo uma coisa, eu sempre faço o seguinte comentário. O que acontece? Quem oferece droga para o seu filho não é um estranho, é um amigo. Então a gente tem que tomar cuidado até com os amigos que a gente coloca em casa. Por quê? Porque a traição é porque vem do amigo. Quem oferece a droga por quê? Um cara estranho, eu sempre fiz essa defesa, tá nas minhas defesas criminais, eu fiz essa defesa que é no seguinte sentido. Quem tá numa biqueira vendendo droga, ele não tá viciando ninguém. Quem vai na biqueira já é viciado. Já consome, ele já sabe onde é a biqueira, ele é viciado, ele vai lá para comprar. É verdade. Agora, quem viciou ele não foi o cara da biqueira. Quem viciou ele foi um amigo. Por quê? Porque você é amigo, o cara que conheceu, o cara que é conhecido. Por quê? Se você for num bar hoje pedir lá pro cara do bar, se nós podemos ir lá no bar juntos, nós vamos lá e falar, amigo, a situação tá ruim lá em casa, dá pra você me vender 1 litro de leite pra mim, depois eu te pago? Ele não vai te vender. Mas se você chegar no bar e falar, amigo, a situação tá meio difícil, eu tô trabalhando ali,
eu precisava tomar um aí, rapaz. Você abre uma continha pra mim aí, dá uma cachaça pra mim. Ele vai te dar a cachaça, amigo. É verdade, Ele vai verdade. te dar cachaça, que é coisa do mal, entendeu? Sim. E aí o outro que vai junto toma cachaça também. E aí que eu falo pra você, quem leva você pro errado é o amigo. E quem te trai? Quem trai também são os amigos. Então, assim, não deveria ter sido causada estranheza para o presidente da República, causada estranheza quando o Bicudo faz essa situação. Existia-se a notícia, agora que eu estou sabendo aqui, através do Antônio, que o Bicudo queria ser embaixador do país. E ainda queria escolher o país? Olha. Não, então. Isso é uma notícia que a gente. Isso é uma notícia que a gente está, sabe, tomando ciência agora. Mas o que acontece? Quando existe essa traição, existe a traição de dentro de casa. E quem que sabe das coisas que são feitas às vezes? Às vezes para quebrar um galho. Por exemplo, para quebrar um galho, você tá aqui na confiança, fulano, quebra o galho, coloca o parafuso naquele lugar que pode cair, não sei o quê. Aí ele aqui, ele colocou o parafuso ali. Aí ele vai lá na supervisão e fala assim, ali colocaram só um parafuso ali, só para na hora que você ia passar batido, mas lá tá com problema. Aí saiu da onde? De quem tinha conhecimento. Entendeu? Então a traição existe nesse sentido. Então, a traição nada mais é do que um ciúmes. Sim. Tá certo? Vaidade. E você pode ser bom para uma pessoa a vida inteira. O dia que você der uma mancadinha, a derrapada que você der, não prestou. Eu sempre falo o seguinte nas minhas palestras, que eu costumo falar, eu costumo falar a seguinte situação. Quando você dá um dinheiro para um empregado seu, o seu empregado ganha 3 mil reais. Aí esse mês ele deu uma caprichada e tal, e você do nada, você chama ele e fala assim, ô João, eu tô falando João, mas João é um apelido, né? Vamos colocar Sardinha, vai? Vamos colocar Sardinha. Porque você fala João, às vezes o João pode não gostar, e embora eu tenha irmão João, primo João. O que acontece? Quando você pega essa grana e você entrega pro João, você dá 500 reais pra ele. Legal, beleza. No mês que vem, o João foi lá e deu um talento, ainda lavou seu carro. Você vai lá, pega mais 500. Além dos 3, você dá mais 500. Você deu os 3 normal dele e mandou 500. Tá certo? Passa 30 dias. Passou 30, 35 dias, você foi lá e tu deu mais 500 pra ele. Beleza. Só que o mês que vem, você tá viajando e tal, e ele recebeu o dinheiro dele, os 3 pau, e você não vai dar os 500, porque ele também não fez nada diferente. E esse mês você não quer mais dar pro Sardinha, você vai dar pro Tubarão. Você vai... Tá, entendi. Você vai tirar, não vai dar 500 pro Sardinha, você tá dando pra ele, já deu 3 vezes pra ele. Você vai dar pro Tubarão e não vai dar pro Sardinha. Ele vai ficar... No mês todo, ele vai ser um péssimo funcionário aquele mês. Por quê? Ele vai ficar falando, filho da mãe, o cara não me deu meus 500, e não sei o quê. E aí, daí de um mês, ele começa a ficar com bronca sua, porque você tá devendo 500 pra ele. Então, quer dizer, você tá gerando uma expectativa e o cara gasta pela expectativa. Porque ele já contava que provavelmente ele ia receber aquele dinheiro. Isso é mal, ele agrega no salário dele. Então o pessoal fala assim, tem que dar um negócio pro funcionário, você paga o salário dele certinho e pagou. Quando você quiser dar um negócio pro funcionário, vai lá, você compra um celular, dá de presente. Você gostou que ele fez um serviço? Passei ali, vi essa blusa bonita, serve em você, de presente. Não pegue dinheiro e dê pra ele, porque se você der dinheiro, ele vai agregar no salário dele. E vai virar um hábito, né? Só explicando aqui, a informação que eu tive, e sempre acompanhei, respeito muito o saudoso Hélio Bicudo, que ele era um dos melhores assessores e tal, e ele ia na igreja lá em Diadema, uma certas questões. Agora, o que corre, eu não consigo provar, mas o que corre foi o seguinte, o que corre no sindicalismo todo, é que ele queria ser embaixador de um país e o Lula não permitiu. E essa levou ele a ter essa raiva danada. Eu até acredito que... Entendeu? Eu vou falar para você, eu vou estender o seu conhecimento que você tem dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu não acredito que foi só isso que atribuiu isso deve ser um começo. Não foi só isso que atribuiu essa conduta a ele, mas foi assim... a conduta de terceiros. Como o Lula é aquele cara que puxa tudo para ele e ele delega confiança,
ele tem confiança. O Lula uma vez subiu num palanque lá em Mauá, por exemplo, ele chegou em Mauá no palanque, ele falando para a eleição da Dilma. Ele subiu no palanque e começou a falar no palanque, e do nada ele grita, o dono de um boteco que era lá da avenida, que o boteco estava aberto, quando ele passou, ele gritou pro Vicentinho que ele ia passar lá para tomar uma, porque ele era um lugar que ele ia, e ele era o presidente da República. Então, para você ver a simplicidade e a humildade do cara. Então, ele é simples. Já ele fez isso. E o que acontece? Existe muito aquela passagem de bastão. Por exemplo, quando você está num cargo importante, é ruim até de você conhecer as pessoas, porque você é fotografado com as pessoas, e as pessoas só para lá na frente mostrar a fotografia, falar com quem que eu estava aqui, ó. Usa aquilo como moeda de troca. E aí vende uma promessa infundada. E tem vários aproveitadores nesse sentido. Isso aí acontece demais. No nosso dia a dia a gente vive isso. E as pessoas falam, não, mas a pessoa tá... Eu falo, rapaz, tirei essa foto, tem certeza? Não, mas não tratei esse assunto. Então, são coisas que a gente vê. Então, você é contra, você é a favor? Não, não sou contra nada. Eu acho que o governo foi um governo... ganhou no voto. Eu tenho que crer que ganhou no voto. Democracia é isso. Agora mesmo. Democracia é isso. Hoje ele ganharia no voto? Não. Hoje eu acho que não. Até porque, por conta das mídias, das redes sociais e por conta da ostentação. A partir do momento que você perde o seu foco, isso que você começa a fazer... Em algum momento ele perdeu essa... Eu acho que nesse último governo ele perdeu. Eu acho que agora está deixando a desejar agora. Faltando assessoria. Eu acho que ele está mal assessorado. Mal assessorado? E parece que ele perdeu aquela essência. Não, pois é, eu acho quero assim, PT, né? Eu acho que ele está mal assessorado. Professor, eu acho o seguinte... Embora alguns ministros dele, nossa, eu tenho... Ele tinha uma cabeça incrível em volta dele. Pode falar que foi do Zé Dirceu. Ele tinha uma equipe bacana. O Zé Dirceu, os caras iam ser o novo presidente. Os caras foram e arrebentaram. Cabeça boa. Tinha o Palocci, dependendo de falar, era cabeça boa. Ele tinha muita cabeça boa em volta dele. E agora ele está meio sem essas cabeças boas de volta dele. Isso mas aí que entra. A esquerda continua forte no país. Quando a confiança, mas eu vou falar uma coisa para você. Quando você coloca, igual a situação que você colocou do Palocci, por exemplo, eu acho assim, o Palocci, ele ficou assustado, primeira coisa. Mas fez merda. Ele não foi ético. Ele ficou assustado. Ele não foi ético. Não foi, falou que devia, que não devia. Ele poderia ter mantido silente, mas ele expôs a situação. E a exposição, não que você seja a favor da coisa errada. Se estava errado, tem que fazer essa exposição. Mas, tipo assim, eu acho que é uma exposição desnecessária. Ele exagerou. Não, mas exagerou também quem fez a exposição. Sabe por quê? São fatos tratados, igual nós estamos fazendo aqui, está sendo exposto. Tá? Como assim? Isso é para a rede social. O bate-papo nosso. A gente não tem, eu não tenho puxar para o João ou para o Mané. Para mim não faz diferença. Hoje eu elogio todos os que estiveram. Da mesma sorte que vereador, você, Diadema, eu falo, a dificuldade que um governo encontra quando um sai, tá? É difícil o primeiro ano de governo para qualquer governante. Primeiro ano você não pode contar com ele. Não, é difícil. Sabe por que você não pode contar? Porque, por exemplo, eu tô saiu o que é do PSDB. Vai entrar um que é contrário a ele, porque se ele não ganhou, vai entrar um que é contrário a ele. Se a dotação orçamentária do próximo ano, que se julga antes, o que ele vai poder gastar no próximo ano? Não é assim, vereador? Julga assim antes. A Câmara Municipal fala, ano que vem você vai poder gastar 5 milhões. Tem que aprovar o que você vai gastar. Tem que aprovar. Então, o ano que vem você vai poder gastar 5 milhões. Mas essa votação aqui está saindo quase todo mundo. Quando você está saindo todo mundo, você deixa esse governo aqui duro. O primeiro ano dele vai ser sufoco. Vai ser tampando buraco, correndo atrás. E a população não quer saber, vai para cima moendo o peão. Se você não fizer uma transição tranquila... Se a transição não for amigável... E bem planejada... Você pega uma situação difícil, cara. Por que eu vejo hoje que o prefeito de Diadema tem dificuldade? Porque ele saiu denunciando muito. E eu acho que ele tinha que dar uma parada... dar mais informações, depois ele devia ter coletar. E outra coisa, quando ele ganhou, eu vou falar assim, meu ponto de vista, quando ele ganha, ele devia, o Felipe devia se conscientizar, espera um pouquinho, você ganhou, tá bom, então vem pra cá, senta na mesa aqui, vamos fazer a transição, ó, isso aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso e isso. Não isentar e viajar e deixar o cara se virar. Eu acho que faltou isso.
quando assume, eu estou falando com relação um pouquinho que eu tive conhecimento, que a gente está lá na rádio e nos debates que a gente tem feito, a gente tem percebido isso. Por exemplo, quando assume um secretário da Educação em Diadema, quando o secretário da Educação de Diadema assumiu, o secretário da Educação de Diadema entrou na secretaria, não tinha nem papel. Sério? Tinham saído, todos os funcionários tinham sido desligados antes do final do governo. Deixou sem informação. Deixou o cara sem informação e ele teve que coletar com o que tinha, sair buscando ali o que tinha. Então você deixa o cara numa situação difícil, cara. Você deixa o cara numa situação difícil. É difícil, você pode falar, eu tenho orçamento, mas não sei para quem pagar. Eu tenho orçamento que eu não sei como é que eu vou fazer. Pulou todo mundo. Aí você tem que começar a ver quem que você consegue conquistar para vir para você juntar. Então, é difícil quando não tem a transição. A transição de governo, ela tem que ser amiga, ela tem que passar o que tem de um para o outro. Por quê? Porque nós estamos lidando com o erário público, estamos lidando com o dinheiro é público, nós estamos lidando com o dinheiro público e você tem que saber o que as responsabilidades que você tem. Por exemplo, você tem a prefeitura, eu devo pro Esidério, eu devo pro Bob. Então, falou, olha, nós temos um compromisso com o Bob, até março eu devo para ele 10 mil por mês em relação a isso aqui, ó. Certo? Então o Bob está ciente, está contente. Eu chego no Antônio e falo com o Antônio. Falo, eu devo para o Antônio mais tantas parcelas de X, que é referente a esse serviço que ele prestou aqui, e aí você tem que estar pagando. Aí o que acontece? Eu não aviso nada. Aí o que acontece? O cara que assume no meu lugar, ele chega aqui, Você tem a verba, mas não sabe que... Não, mas você chega pra mim e fala, tá me devendo. Eu falo, mas o que prova? O que é isso? Aí você tem, mas e aí, o que é? Não, aí fica difícil. Então houve essa falta de informação, esse coleguismo, que deveria ter independente de partido. Mas eu acho que independente de partido. Olha, tá? E há essa transição normalmente? Não, houve a transição, ele faltou em duas. Quem fez a transição, o ex-prefeito Mário Reale, ele faltou em duas. Mas houve, assim, muitas agressões. Não foi uma disputa acirrada, foi uma disputa acirrada, foi muitas difícil. Agressões. E aí, quando tem agressões, um lado ou outro fica... Um homem fica ferido. Entendeu? Você Claro, começa ferido. a falar de você tem que falar do projeto. O pessoal começou a falar do ser humano. Correndo isso. Entrou pro lado pessoal. Não, entra pro lado pessoal. Por exemplo, eu quando tenho uma caixinha de marimbondo desses meus pais, eu deixo na minha casa, acho que é sorte. Aí eu tinha uma caixinha de marimbondo lá. A primeira coisa que o atual prefeito fez foi denunciar, dizia, até caixa de marimbondo tem aqui dentro, olha que absurdo, não tinha, ele estava sumindo, vai devagar, entendeu? Eu acho que foi uma falha. Caixa de marimbondo na minha casa, meu pai sempre falava que meu pai antigo, meu pai mineiro, meu pai falava que é o seguinte, caixa de marimbondo, quando o marimbondo faz uma caixa é sinal que você vai construir alguma coisa, você está crescendo. Para mim também era essa ideia. Então, normalmente a minha mulher fica brava comigo com a caixa de marimbondo, eu falo, graças a Deus, o marimbondo que está aqui, é sinal que está... que a coisa vai virar. Aí é uma coisa que... É um costume. É o costume, tradição. Então... E o poder é terrível. O poder é terrível. Pessoal, eu, por exemplo, passou o poder a eleição... corrompe uma pessoa? Corrompe muitos. Corrompe muitas pessoas. Só para você ter uma ideia, tem tantas pessoas que corrompem, inclusive pessoas da população mal avisada, corrompe pouca coisa. Então você tem que tomar cuidado. Ele fez uma palestra. Falta informação? Deixa eu te fazer. Ele fez uma palestra aqui agora, e eu prestei atenção, o que é o poder. Quando ele contou a história de Jesus. Verdade. Quando você dá poder, você designa poder para alguém, ele falou na fala dele aqui, eu prestei atenção, quando você designa poder para alguém, você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o poder excessivo. A democracia tem que ser muito vigiada e cuidadosa. Tem que ser cuidadosa. Verdade. Tá? Por ser algo até muito recente no país, né? Não, país. A democracia, ela é milenar, né? Sim, mas aqui no Brasil não vai falar. Ela é... Não, nós somos um país de 500 anos, 600 anos, quer dizer, nós estamos um país ainda... Nós estamos em desenvolvimento. Tem muito a aprender, né? Tem muita coisa para aprender, né? Então, a gente, óbvio, hoje, assim, hoje com sexagenário, né? Eu posso falar que a minha visão de 20 anos atrás era uma visão diferenciada, mudou. Por quê? Com a idade traz a experiência de ter vivido vários lugares e a dependência também. Quando você tem uma independência, você tem facilidade para tratar as coisas e ver o seu igual. Sim. Porque, na verdade, você vê o seu igual. E você avalia. Agora, eu não posso falar, eu fui advogado de defesa durante
mais de 30 anos na minha vida, mas durante 30 anos eu fui atuante. E eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que eu vejo que o pessoal peca por tão pouco. Sério? Erram por tão pouco, me assusta. Decisões mal pensadas, precipitadas e atitudes que poderiam não ser tomadas. Não, eu não me aprofundo. A pessoa tem um brilho, sabe? A pessoa tem um brilho. Então eu acho assim, igual nós estamos falando, nós estamos falando da rede social. Rede social é assim, funciona assim. Você vem e expõe o seu ponto de vista do jeito que você entendeu. Você não tem esse bate-papo de discutir. Eu estou aqui com um cara que é da esquerda. Eu estou com um rapaz aqui que é do centrão. E daqui eu venho da imparcialidade. Agora, pensando como advogado, de defesa, por exemplo, eu analiso cada processo daqueles quando eu vejo a exposição. É muito criterioso para si. Quando você expõe tudo que é exposto, eu falo que todos os processos que eu perdi pelas câmeras. Eu falo para todo mundo. Pelas câmeras? Todos os processos, pode pegar meus processos que eu advoguei na área criminal, a maioria dos processos que meus clientes foram condenados, que foi muito pouca condenação, mas depois que surgiu a câmera, porque aí não tem que se discutir. A câmera de prova. Eu tive um processo mesmo que eu estava ganhando, os meninos já tinham soltado os meninos, já estava solto, estava na rua, e uma pergunta de um advogado que não tinha experiência, que é a falta de experiência, que os meninos, em vez de deixar eu advogando até o final, um dos meninos colocou um outro advogado, porque ele achou que não tinha dinheiro suficiente para me pagar. E o advogado, chegou um advogado novo, sem experiência dele, porque quando você pega um advogado que ele é recém-formado, os primeiros 20 clientes ele vai ferrar essa turma aí. É verdade? É real, isso é uma história, não, isso aí está dentro do direito, mas os primeiros 20 se lascam. Aí o que acontece? Porque se ele não tiver um cara que esteja por trás dele para poder passar orientação. Então acontece, o advogado me faz uma pergunta idiota para uma pessoa que não era para perguntar. Então era com o advogado de defesa, né? Então eu tinha que fazer pergunta. Quando é um advogado de defesa, eu sempre falo isso aí quando eu vou ministrar aula na pós-graduação, eu sempre falo para os alunos, para os doutores que participam, a seguinte situação. Eu falo, olha, nunca como advogado de defesa, quem pergunta para a vítima chama-se Ministério Público. Exato. Tá certo? Quem pergunta para a vítima é o Ministério Público. Quem pergunta para a sua testemunha de defesa é você. Então você fica atento que o Ministério Público vai vir com os dois pés em cima da sua testemunha de defesa, eles têm que estar bem ancorados para poder segurar a situação que você está levando, a sua tese que você está levando. E a vítima, você vai advogar num processo de roubo, você vai perguntar alguma coisa para a vítima? Não! Se a vítima for na salinha e falou, eu estou na dúvida, você só pergunta, o senhor não tinha certeza, né? Eu falo, não tenho certeza, não tenho mais nada para perguntar, nada. E o advogado vai e me faz uma pergunta, uma das coisas que eu quis parar de trabalhar, foi um advogado me abre a boca e fala assim, o senhor, e lá foi roubado, tudo, existia câmera, alguma coisa, tinha alguma viatura perto, alguma coisa, porque ele tinha visto na fotografia do posto, que lá embaixo tinha estacionado uma viatura da Polícia Civil. Mas é que a polícia devia morar perto, num prédio, ia embora para casa com a viatura, deixava estacionada a viatura lá. Quando ele falou, o que a vítima fez? A vítima lembrou que tinha as câmeras e que a Record tinha passado na Record. Eu falei, não, se o senhor olhar, tá no YouTube, na Record. Aí mostrou a cena todinha, o que aconteceu, ou seja, condenado. Então, para mim ali, desmontou todo o trabalho que eu já tinha feito, a tese defensiva. Eu já tinha soltado os meninos, já estavam na rua. E com aquela quebra, houve posteriormente a condenação. Óbvio, não segregou os garotos, foi para recurso. Mas, com base na besteira que o colega falou. Então, assim, sempre que a gente sempre que ia fazer um serviço, eu falava, pessoal, eu chamava primeiro os advogados, falava, doutor, vamos combinar um negócio? Pergunta idiota não faz não. Tá na dúvida, fica calado. Mantenha a sua dúvida. Se eu tiver na minha vez de fazer pergunta, se tiver alguma coisa, joga um papelzinho de lá pra cá e eu vou avaliar se eu pergunto ou não. Eu já vi isso. Joga um papelzinho de lá pra cá, eu vou perguntar se eu pergunto ou não. Por quê? Porque uma pergunta mal feita, ela vem com uma resposta que você não espera o que é. Então tem uns imbecis, né? Tem uns imbecis que falam, cabeça de juiz. Não, cara, é que a cabeça do juiz, ele tá pensando com provas, com materiais, com
matéria. Com aquilo que é O apresentado. que é pra apresentado para ele. Então ele vai julgar com força daquilo. Então quando ele avalia o que é apresentado para ele. Mas às vezes o juiz não tem nem a certeza de uma coisa. Aí vem um advogado e fala uma besteira. Traz a lucidez para ele, porque ele vai julgar a consciência. Agora, igual nós estávamos falando, o que aconteceu? O que aconteceu lá com o Moro? O Moro, o que o Moro fez? Ele viu um negócio, cresceu o olho aqui, pluro no negócio e tal, e aí ele quis puxar tudo para ele. Começou a dar ibope, né, meu? O cara falou, Ficou famoso, entrevista. E na realidade, o que o Sérgio Moro, na verdade, o meu ponto de vista, tá? Vou falar o meu ponto de vista com conhecimento um pouco jurídico que eu tenho. O meu ponto de vista, me isenta aí de... meu ponto de vista pessoal, tá? Na verdade, quando ele abdica do cargo dele de juiz do Paraná para assumir o Ministério da Justiça, a intenção dele, ele gosta de ser juiz, ele trabalhava com prazer, ele é um ótimo, excelente juiz. É um bom juiz. Ele é um bom juiz. Mas a política subiu na cabeça dele. Não foi a política, não. Não, o que foi? Não. Na verdade, ele quis dar uma cangalha nos desembargadores todos, porque é o seguinte, quando ele sai daqui como juiz, ele vai ter que passar mais 10 anos como juiz para abrir uma cadeira, uma vaga para ele ser desembargador. Até a chance dele chegar ministro, acabou. Não vai chegar lá no ministro do STJ e olha lá. Entendi. E ele saindo do cargo, da cadeira de juiz dele... Indo direto para o ministério. Ele saiu do juiz dele, foi ser ministro da Justiça, ele devia ter ficado na dele, quietinho, no sapatinho, porque ele seria indicado do jeito que foi o Alexandre de Moraes, inteligente, certo? Ele como ministro da Justiça, a indicação que ele teria, próximo cargo, abriu a vaga no STF, ele ia convencer o presidente, foi o presidente, minha vaga lá. Ia pro STF, ele deu cangalha na turma dele todinha. Ele dava uma cangalha porque ele ia subir na Suprema Corte e acabou. E aí, o que acontece? Ele abdica aqui de ser juiz, e subiu como ministro, porque eu não entendi por que ele podia ter pedido uma licença sem vencimento aqui e ter agregado ao Ministério da Justiça. Ele pediu exoneração do cargo aqui. Quando ele pede exoneração do cargo aqui, ele assume aqui, ele poderia galgar lá, só que ele brigou com o Bolsonaro um pouquinho antes. Por quê? Descobriu-se a intenção. E aí, quando você bota as asinhas para fora antes, ele queria ser presidente. Ele pega e ele pegou, quebrou as pernas dele. Então, foi essa transição. E, na verdade, ele ia dando cangalha nos amigos dele. Você quer ver um ótimo juiz que nós temos lá hoje no STF, por exemplo? Vou dar um exemplo para você. Nós temos quem? Fux? Fux é um ótimo juiz. Juiz de carreira. Ele era juiz. Aí, um outro cara que nós temos lá também agora, Flávio Dino. Mas ele estava envolvido no escândalo, não sei o quê. Tá, pera um pouquinho. Mas a mãe dele, o que foi? A promessa que ele fez para a mãe dele que ele ia ser quando nasceu, quando cresceu, ele vai ser juiz. Ele foi juiz. Ele era juiz federal. Ele saiu da magistratura, foi governador, ganhou como senador, chegou a ministra aqui da Justiça temporário, abriu a vaga, ele me indica lá para segurar a onda. Mas na verdade ele segurou a onda dele. Porque na verdade ele falou, eu cumpri a minha tarefa porque eu dei uma cangalha em todo mundo que começou comigo como juiz lá atrás. Todos os juízes que começaram com ele tinha que passar juiz para ir a desembargador, para ir, sabe, para chegar lá em cima. Tem um processo aí da transição. Ele já deu um pulo. Ele ia queimar a etapa. Ele deu um pulo nervoso. Ele pulou daqui, saltou lá para cima, acabou. Só que ele julga com consciência. As decisões deles uma das mais preocupantes. Por quê? Porque o conhecimento de causa dele é mais elevado um pouquinho. Ele tem mais pé no chão. Como assim? Ele tem mais pé no chão. E o mais legal que é o seguinte, que ele viveu como juiz e depois ele correu do lado da malandragem todinha. Ele sabe o que é da malandragem, e ele sabe o que é de quem ganha dinheiro, ele sabe de quem quer. Então o julgamento dele as decisões dele saem com mais precisão. Do que o cara que às vezes foi só advogado e professor da faculdade e tal, e ficou naquilo ali e sem advogar, na verdade, e acaba indo por cargo político, acaba galgando, aceitando uma missão dessa. E agora que não devia ser vitalício, meu parecer, acho que não devia ser vitalício não. E até o próprio STF também entende que não. Eles também acham que não. Eles também não acham. Eles acham, por quê? Porque o cara tem que ter vida, né, cara? Já pensou você com 75 anos precisa sair, já vai morrer, pô. É verdade. Só pegar uma fala sua aí, pra gente estar quase 100 anos já, o seu julgamento, fazer direito, um advogado, tudo
esqueço nunca. Os policiais, não vou citar nome de ninguém, prenderam os caras no Ipiranga e levaram lá pro lixão do Alvarenga, lá pra lá, e puseram fogo no cara. E aí eu estava assistindo, o cara fez uma pergunta. Matou ou só queimou? Matou queimado. Os 3 moleques morreram torrados. Morreram algemados. Aí ele fez uma pergunta pro cara, qual o papel da polícia, para os policiais? Teve um policial lá, dos condenados, que estava para ser condenado, teve uma opção, é prender. Aí ele virou, pois é, Vossa Excelência, eles estavam presos, foi algemado, bababá. O cara foi condenado em 30 e poucos anos de cadeia. Entendeu? Uma pergunta boba, você falando, eu lembrei dessa pergunta. Se o cara podia ter ficado quieto, né? Fica calado. Não respondesse, né? O policial. Porque aí lembrou que os caras estavam algemados, porque às vezes podia passar batido no juro que o cara não estava queimado, mas não estava algemado, né? Foi uma morte cruel que fizeram. Aí o advogado matou quando fez a pergunta, qual o papel da polícia? Prendeu. Aí, em cima dessa aí, o promotor também já pegou também, já pisou. Já pega o gancho, já pisa, já pisa. Então, é o que a gente fala. São coisas que quando a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nós formos fazer algum tipo de pergunta, você tem que pensar na consequência dela e na sua resposta também. Mas eu sempre continuo... muito técnico, né? Sim, muito técnico. Muito técnico. É dentro de prova, né? Então, o que acontece? Eu costumo sempre dizer que é o seguinte, eu levo sempre à risca algumas passagens e eu cito que aqueles são exemplos que foram deixados por homens lá de trás, porque todo mundo foi traído por alguém. Sim. E existe a traição da mulher com o homem, igual na Bíblia. Na Bíblia fala que, a própria Bíblia fala também que os maiores homens caíram, as quedas dos maiores homens foi com a mulher. Davi era um né? O Davi tinha total cobertura divina. Exato. E ele cresceu o olho da mulher do outro lá, tinha uma gostosa lá que era a mulher do Urias lá, ele cresceu o olho nela e foi lá e mandou sentar o pau no maluco lá e ficou com a mulher dele. Isso é um português mais chulo que eu puxei aqui, né? Mas assim, a praticidade do que fala, ele gostou da mulher do cara, apaixonou, e aí quando dá paixão acabou mandando matar o rapaz na guerra e para ficar com a mulher. Foi um homem que padeceu, sofreu em virtude disso aí. Aí Sansão, apaixonado por Dalila, a mulher tirou até as vistas dele. Para esse nazireu, para ele poder contar um dos segredos dele, e ele não contava e ninguém conseguia vencê-lo. E foi a mulher que derrubou o cara. O Adão, estou falando puxando só da Bíblia. Estou puxando só da Bíblia. O Adão. Então, o Adão, a mulher foi lá, foi induzida, conversou com ele, dobrou o Adão. O Adão entrou na da Eva e acabou errando também. Então você vai olhando na Bíblia, desde Adão e Eva, que está vindo ali a traição. A traição está vindo de lá para cá. Então esses exemplos que tem lá na Bíblia, não é que ela mostra para nós o caminho a seguir de hoje. O caminho é de hoje. Hoje quem te traz é seu colega. Hoje quem te traz é sua mulher, hoje quem te traz é seu amigo, é seu parente. Às vezes um parente com o outro, às vezes tem inveja um do outro, que um cara ganha uma coisa, outro... Então eu falo, evite a ostentação, mantenha segregado no que você tem, a sua boca te condena. Tem a Bíblia fala que da boca sai, fala, né? Da boca sai que o coração está cheio. Então, se fosse hoje, por questão daquela senhora que pintou a estátua, ela errou. Ela fraquejou. Por quê? Porque ela estava envolvida no embalo. Porém, o embalo dela custou para mostrar que ela tinha que ter cuidado com o patrimônio público. Agora, a pena foi exacerbada? Eu acho que foi. A situação do recurso dela fica difícil, porque vai recorrer naquela vara que vai recorrer. Eu achava que devia ser anulado, que aquele processo não devia correr por lá, devia para a instância de 1º grau, 2º grau e até chegar lá em cima, onde eles ficariam mais isentos de estar na exposição. Eu acho que se pegasse quem tem foro privilegiado, o João, Mané, o Chico, separa o processo deles, pediu o desentranhamento dos autos aqui, e você vai para a primeira vara,
e ali fica a cargo do juiz. Quem tem furo privilegiado, esse daqui vai subir, o STF vai fazer. Então eu faria com as autoridades que era importante, o STF tomar atitude com relação para mostrar porque estava lá. E esses casos igual dessa mulher, fazer esse sensacionalismo que a imprensa vem fazendo, vem denegrindo cada dia mais. E outra coisa... Eu sou contra a exposição. Em defesa... Ser... Então, mas em defesa daquela senhora, eu falo que foi um momento emotivo. E o que ela escreveu com o batom, perdeu o mané, foi uma palavra dita impensadamente quando estava sendo ofendido, porque na verdade ele estava nos Estados Unidos sendo ofendido. Exato. Tá certo? Ele estava exposto sendo ofendido. E ele olha para trás e fala, perdeu o mané. E aí o que acontece? Quando ele fala esse termo, perdeu o mané, ele devia ter... Ele não pensou. Então essa foi em consequência disso. Que a mulher também não pensou na hora que ela escreveu. E eu ainda falo, se fosse eu o defensor dela, eu ia falar que ela era petista. E que ela escreveu em vermelho, que a letra do vermelho é do PT. Se fosse eu o defensor dela, tá? E que ela escreveu perdeu o mané, por quê? Porque o próprio ministro falou perdeu o mané e ela foi lá e escreveu, perdeu o mané. Vocês estão aqui gritando à toa, vocês perderam e tchau, vai embora. Então era isso aí, era a minha tese de defesa para ela ir embora para casa, porque eu acho que ali tem muita gente mal representada. Não, e outra, aqueles advogados ali, a maioria deles estão ganhando rios de dinheiro, né, cara? E aí... Não diria rios, não, ali ganha muito pouco, porque na verdade o que acontece? O advogado acha que pode ser estrela, o advogado às vezes, eu não critico o advogado, nem censuro meus colegas, não. Eu acho que ali, assim, as famílias são pobres. Aí o advogado não está ganhando dinheiro de família pobre. Como é que ele vai ganhar dinheiro de uma família que está sem a matriarca da família em casa? Sem as coisas. Então o advogado não ganha dinheiro, igual vocês falam. Advogado capa preta. Cada um... Eu estou referindo aos capa preta. A Bolsonaro, aos coronéis, os advogados deles cobram caro. Eu acho que assim, é o que eu falo para você. O advogado, ele estuda para ter competência. E quando você mais estuda, mais competência você tem. É verdade. E quanto mais experiência você adquire, mais experiência você tem para trabalhar. Então ninguém vai pegar um processo, por exemplo, vai pegar um processo de um cara que é um general, que está lá dentro da STF, que ele já está pegando uma bomba, porque na verdade é uma bomba. Porque se você for analisar, é uma bomba que você está pegando. Por quê? Porque se você for julgado, por exemplo, igual foi julgado lá, foi julgado pelo... Vou dar um exemplo. Lá no Sérgio Moro, lá em Curitiba. Aí recorre para o tribunal. O tribunal vai para o STJ. No STJ você corrige da STF. Olha o caminho que você faz. É mais fácil você advogar aqui do que você ir lá advogar lá na ponta. Posso fazer uma pergunta? Então a situação dos advogados é árdua, independente. Óbvio, ganha mais quem tem cliente mais poderoso. Aí você fala assim, quem ganha mais hoje? É o advogado do Elon Musk ou o advogado de um cara que é do fulano de tal aí, que colocar o João da esquina, essa mulher aí, por exemplo, da estátua. Quem ganha mais? É claro que é o advogado do Elon Musk. Por quê? Porque ele vai cobrar de acordo com a aposta do cliente dele. Então, acho que todos eles são competentes. No seu conhecimento eu tiro o chapéu para os advogados que têm coragem de ir lá defender. Às vezes de graça, tá? Tem muitos deles que estão fazendo defesa pro bono. Não vamos precisar encerrar, porque eu tenho que cumprir mais tarde. Mas eu queria fazer essa pergunta. Mas foi bom esse bate-papo aqui, no seu conhecimento jurídico, você acha que o Bolsonaro será condenado ou absolvido? Eu ia lhe fazer essa pergunta também. Olha... veja Qual bem, a sua opinião? Se não tivesse sensacionalismo, passei de entrevistador a ser entrevistado, mas eu vou fazer assim. Se não houvesse o sensacionalismo, se não tivesse o conflito de interesse, e se eu partisse da premissa que eu fosse advogado do Bolsonaro, a minha tese defensiva seria no seguinte sentido. Primeiro, ele não estava no Brasil. Já tinha saído, porque ele saiu dia 30 de dezembro, ele saiu do Brasil. Não estava no Brasil. O que alegam, estou falando se fosse para me fazer defesa dele, certo, tá? Para ser defesa dele. Ele não estava no Brasil, estava fora do Brasil. Ele não acessou rede social e ficou mandando mensagem para ninguém. Desde lá de trás, ele já não acessou a rede social, não mandou mensagem para ninguém. Tem declarações lá que nós vimos, tem declaração lá da pessoa falando que o pessoal propôs que os caminhoneiros podiam parar, que não sei o que podia parar, ele falou que não é para parar de jeito nenhum, não, a vida que segue, normal. Ele se deu por convencido de perder a eleição.
Ele assumiu a derrota. Ele assumiu a derrota. Ele ficou envergonhado porque ele tinha tanta gente e perdeu na urna. Perdeu. E já tinham tentado falar que houve embaraçamento da urna, que teve voto ganho, que teve não sei o quê, que isso aí balela, foi tentativas fúteis. Ele tentou, né? Mas, dia 8 de janeiro, aquele pessoal estava na porta, porque muitas pessoas passaram nos quartéis cantando, achando que não era o Bolsonaro que assumia, mas se os militares não deixassem o Lula ficar no governo, por que eles não queriam que o Lula... Por conta do escândalo. Escândalo de quê? De roubo, sabe? Essa semana o presidente foi viajar, por exemplo. O Lula foi viajar essa semana, foi para a França. A imprensa, queira ou não, eles batem e alisam, O que eles vieram falar? A primeira coisa que eles foram falar, o presidente está viajando com a Janja, com a equipe dele? Não. O pessoal foi falar na imprensa o quê? Presidente Lula levou consigo o senador que era o dinheiro da cueca, ó. É o que a empresa veio falar. Então, colocar a culpa num cara que detinha as Forças Armadas é ignorância do santo bobo que vai colocar. Então, o problema todo ali, hoje, vai ser um julgamento que eu falo para você que o julgamento ali vai ser político, não fatídico. Com relação aos fatos, não tem nada que condena o Bolsonaro. Assim, não vejo. Vai ser político. Não vejo. Se tiver uma condenação, é uma condenação política. Até porque ele estava fora do Brasil, dia 8 ele estava lá nos Estados Unidos, estava incomunicável, não estava comunicando com ninguém, e ele não mandou o cara, sai, invade a frente, invade atrás, pega lá no fundo, faz não sei o quê. Não fez isso, tá certo? E grande parcela das pessoas que tem as filmagens lá eram pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores que estavam ali, que as provas que tem que a televisão ficou mostrando. Então, eu diria que não tem lugar para condenar. Óbvio que existe aí Mas é possível que ele o seja interesse. condenado? Sim, claro, politicamente sim. Politicamente sim. Porque do jeito que cometeram injustiça com Lula, por exemplo, tá certo? Do jeito que também cometeram injustiça com Lula, podem condenar. Foi injusta, na opinião Eu do acho senhor? que foi. Eu acho que foi. A condenação do Lula eu acho que foi injusta. Vocês estão me fazendo uma pergunta para pensamento jurídico. Sim, eu vou responder jurídico. para vocês no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista foi. As condenações do Lula foram políticas, primeira coisa. Foi de forma despreparada. Quem estava atuando na época, no início, foi despreparado, porque ele deveria ter mostrado para que estava lá e já ter pedido imediato dissolução daquele processo. E não aconteceu. Então, foi a condenação. Então, eu não fui a favor da condenação porque não era competência. E quando existe... a lei é para ser cumprida, é para todos. É para o Esidério, é para o Antônio, é para o Geraldo. A lei é para ser para todos. A lei é para todos. Tá certo? A partir do momento que existe um abuso na lei, existe um arrepio da lei, a partir do momento que você está fora da lei, tá? Então você deixou, os fatos deixaram. Por exemplo, às vezes o cara vai preso por roubo. Quando ele vai preso por um roubo, o porte ilegal perde o efeito. Você sabia que ele é enquadrado no 57 e ele não é enquadrado no porte ilegal de arma. Por quê? Porque um crime sobrepõe o outro. Aí como que eu vou fazer o seguinte? Eu vou cometer um crime em detrimento do crime que o João cometeu. Qual que é o crime pior? Que é a segregação da pessoa presa irregularmente. Porque a partir do momento que você está preso em consequência de um ato, de um crime que você cometeu, opa, legal. Mas a partir do momento que detectou-se o abuso, quando você não poderia prender, e você prende, aí o seu crime passa a valer mais do que o outro crime. Então é um crime sobrepondo o outro. Tá certo? Roubo, foi preso no roubo. Porte ilegal de arma, não entra. Foi preso o João Pafuncio de Alecrim, aí eu falando do João de novo, um Sardinha. Foi preso... Sardinha é ótimo. O Sardinha Pafuncio de Alecrim foi preso, o Sardinha foi preso portando 2 pistolas, onde ele entrou na casa do Baleia e roubou, amarrou as pessoas e não sei o que e tal. Bom, ponto. Ele vai ser condenado pelo crime de roubo. O porte ilegal, ele vai entrar como um agravante. O porte ilegal vai entrar como um agravante. Mas na denúncia não vai constar porte ilegal de arma, de tantas armas de fogo.
Salvo se foram na casa dele e lá ele mantinha posse na casa dele de tantas armas. Aí é um segundo crime, que saiu do local do fato, foram até a residência fazer um deslocamento e lá encontraram um farto armamento. Aí ele vai entrar aqui no roubo e na posse das armas. Na posse das armas, entendi. Tá certo? Então, um detrimento do outro. Então, quando o Lula, você perguntou do Lula, estava irregular? Estava. Por quê? Primeiro, um era em Guarujá, para apurar. Certo? Sim. O outro era o crime de Atibaia. São municípios separados. Cada comarca daquela tem um juiz. São diferentes, né? São juízes de instâncias diferentes. Mas ele era presidente da República à época, então não era a vara de Curitiba que tinha que apurar. Se ele era presidente e ocupava a presidência à época, era o STF que tinha que apurar. Então, o que tinha que fazer o juiz quando recebeu a notícia aqui? Ele tinha que receber, coletar tudo, autorizar as invasões, autorizar as buscas, para suprir de elementos. Na hora que ele suprisse de elementos aqui, ele não quisesse ouvir o Lula, quisesse ouvir fulano. Ele supriu de elementos, encaminha isso aqui ao juiz tal, para distribuição na vara de São Paulo. Encaminha isso aqui para a vara de Brasília, encaminha isso aqui para a República do Líbano. Entendeu? Ele tinha que fazer essa distribuição. Então, a partir do momento que você entra na competência do terceiro, quando você entra na competência, o erro de competência dá erro contra a forma. Erro contra a forma é relaxo flagrante. Quando existe um erro de contra a forma, dá um relaxamento da prisão. E aí, quando existe o erro contra a forma, existe um processo errado. O processo errado, ele é nulo. Quando você monta um processo de forma errada, ele é anulável, porque ele foi montado de forma errada. Quando tem-se o reconhecimento dessa nulidade, tá certo? E detecta a nulidade, eles vão lá e cancela tudo que foi feito. Por quê? Foi feito tudo errado. Quando existe o erro contra a forma, cancela-se tudo. Se o crime foi cometido ou não, ele vai ser apurado no momento certo, na instância correta. Aí, quando você anula, você manda redistribuir esses processos para as varas de origem certa. Só que nesse interstício, o cara vem para presidente da República, foge da esfera das competências aqui, eles põem sobre Estado, enquanto o homem está presidente da República, porque quem tem que julgar é o STF, está na mão deles, então não instaura nada contra ele até que se define aqui. Quando você cancelou aqui a sentença, deixou ele elegível, porque automaticamente deixou elegível, ele poderia participar da eleição. E não tinha outro cara que não ganhava eleição, se não fosse ele. Então, isso provavelmente a prisão dele tem a ver com a possibilidade dele não concorrer às eleições. Já teve. Claro que teve. É o que todo mundo Você pensa, pergunta mas para mim, você claramente pergunta fala para isso, mim, o Lula é um ótimo articulador. É carismático, faz boas... Não pela carisma, para inteligência. Então você coloca, o Lula é um ótimo articulador. Ele é um tem bom... por trás dele ele tem o Zé Dirceu. E ele é muito bom também com Segundo, as alianças, né? primeira coisa, não, ele é um articulador. Sim, ele é articulador. sim. Quando o cara é articulador, é inteligente. Então, o que acontece? Ele é um ótimo articulador. Aí você fala para mim, poxa vida, bom, independente esquerda, direita, eu vou falar o meu parecer. Tá. Onde que o Lula errou? Eu pergunto para você, onde o Lula errou? Onde o Lula errou? Onde você acha que ele errou? Agora ou em relação ao processo? Em relação a tudo. Eu acho o excesso de confiança em algumas pessoas. Eu acho, vou dar meu parecer, Tá. que seja assim, que vá um podcast que a gente pode sair onde eu falar, não tem problema. Eu vou falar para você. Eu acho que o Lula errou quando ele não se candidatou no lugar da Dilma. Sim. Ele tinha que ter deixado a Dilma ficar lá no cargo dela até 14, e em 14 ele sai candidato. Aí ele teria, não teria acontecido essa reviravolta que aconteceu no país. Não tinham prendido ele, não tinha nada, porque não tinha apurado nada. Eu concordo com você. Verdade. Eu acho que ele errou aí. Concordo. Onde ele errou? Errou aí, cara. Ele errou aí. Verdade. É um ícone nacional. Ele ganha a eleição hoje? Não acredito. Não ganha hoje, né? Hoje a última não. pesquisa até ele perdeu... Não, hoje da a globalização das informações. Bolsonaro ganha E a hoje? a idade contribui. Tá. A idade contribui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Até os 80 anos, você tem um tempo de vida útil. Passou dos 80, você tem que descansar. Porque a própria Bíblia, buscando a Bíblia Sagrada, ela fala que é canseiro e enfado. Então, quando ele chega nos 80 anos, tá na hora de ir embora, cara, vai descansar, fica dando pitaco, dá palpite, dá uma força, entendeu? Mas limpou a área, já tá legal, tá?
Ele ainda tem 40% dá um de aprovação. pitaquinho. Ainda tem, Então, né? mas não devia ser candidato. Por quê? Porque a vida útil dele não vai ser boa. Por quê? Um presidente ocupa muito a vida desses caras. Os caras dormem 3, 4 horas por dia, meu. verdade. Só quem tá Para um fora que senhor não de sabe. idade, é complicado. E a gente nitidamente Quando- vê ele uma pessoa bem debilitada, Mas então, né? mas Quando não, aparece- ele quando ele vai viajar, ele aproveita a viagem para descansar, cara, porque dentro do Palácio do Planalto, ele despacha para começar, ele já despacha da casa dele, né? Uma pressão danada. A Sim, pressão é muita muito pressão, alta. né? Então eu acho assim, eu acho que ele não vai ser candidato porque ele não deve ser candidato. Porque ele já fez a história, você professor de história, Sim. ele já fez Ele já a história. construiu o caminho dele. Ele construiu 3 vezes presidente da República. Sim, já Único. tá lá. Um trabalhador. Não, aliás, é o Do único. nada. Semi-analfabeto. É. Ele não falou analfabeto, não. Ele não é analfabeto, não. É semi-analfabeto. Ele já foi pro boteco junto comigo. Que é um Agora cara- uma, Então, agora uma é. pergunta pro Rodrigues. Rodrigues. E o PT já tem alguém para concorrer caso o Lula não... O Lula não fez sucessor. Não tem, né? Não tem, nem porque isso é como disse, se Feeling. tem não aparece, tá? Na verdade, eu Por acho quê? que, Que ele não acontece? fez sucessor. Não tem ninguém Não, é que se difícil. assemelhe a ele, né? Olha, só para você ter uma ideia, E o Boulos, por o Lu- exemplo? Deixa eu te dar um exemplo Não. aqui. Muito extremo, né? Lula tem chance de ganhar as eleições. A direita com um risco muito sério de brigar ela com ela mesma. Você assistiu o A Caiado? direita- Você assistiu o Caiado? A direita, o que acontece? Você assistiu o A direita Caiado tá uma ontem briga de poder na ali. Roda Viva? Não consegui. O que ele colocou, a briga de poder está muito clara. É mesmo? A briga de poder. Ali Uma tem briga de ali, poder, aí né? o ciúme é a briga do poder e quem quer quem, É, quem que vai poder ué. quem, não sei o quê. Óbvio que o Bolsonaro, quem o Bolsonaro indicar, Né? Tem uma ele grande tem uma possibilidade. possibilidade, uma chance muito E já grande. tem alguém, será? O Mas Caiado, assim, Tem? o PT Bolsonaro já hoje, tem alguém, né? ou a mulher dele, ou o Eu filho acho dele. que o PT hoje, o Lula não deve sair candidato. Meu ponto de vista, tá? Nós estamos num podcast, a gente pode falar a nossa posição para você que é um professor de história e para um petista que está aqui. Eu acho que assim, o Lula hoje ele não sairia candidato pela condição dele. Por quê? Pô, tô legal, a vida já tá legal, já voltei a ser presidente de novo. Quiseram me tirar tudo isso aqui, mas E eu já voltei, estou aqui. ganhei, ganhei e agora eu não vou porque eu não quero. Porque Seria eu vou curtir seria com a minha bacana mulher. isso. Seria bacana da parte dele. Eu vou curtir com a Igual- minha mulher, meu. Eu vou pra igual- praia do igual não sei quando o aonde, Pelé deixa parou eu de ficar jogar, boa. né? Eu tô Parou, aqui, parou ali num momento tô num bacana. momento legal. Então o Lula hoje tá num momento legal da vida dele. Ele parou parando na E presidência cara. mesmo, sim. Para, acabou, já era, pulei. Aí ele pula do barco agora, sucessor dele. Ele não pode fazer igual o Paulo Maluf se enterrou, você lembra? Lembra do Paulo Se o Maluf? Pita não for um bom prefeito, nunca mais votem Olha, em mim. o- Pô, brincadeira, né? Ninguém ganhava do Paulo Maluf em O São Paulo. malufismo era Maluf poderoso, né? poderoso. Quando ele abraça o Celso Pita, que foi traído pela mulher, foi uma Eva na vida dele. uma Foi época verdade. muito- A Eva na vida dele. O Celso Pita foi traído pela mulher, mas o que acontece? Foi uma frase O infeliz do Dr. Paulo, o né? Paulo Maluf, o que ele fez? Ele botou toda a confiança no Celso Pita. Foi verdade. E, na verdade, que durante o período que ele estava naquele governo, ele tinha feito uns buracos tão lotados que depois que o Pita ia passar por cima, ia resolver o problema para ele do jeito que resolveu. Só que o Celso Pita pisou na bola, né? Aí, quando o Celso Pita pisou na bola... Estourou. A mulher Estourou entregou. porque ficou o jargão. É. Ficou o jargão. Qual que é o jargão? Se o Pita não for no grande Se o prefeito. Pita não for um grande prefeito, você acabou de Nunca falar. mais votem em mim. Nunca mais Pronto, votei. E então- nunca mais ganhou, né? E agora vamos voltar para a estátua. Vai. Para a estátua. Você viu que esse jargão marcou para você? Marca, uma Não geração, marcou pra você? Claro. Marca. Aquela mulher que pintou a estátua com batom, É o jargão. você viu o que ela gravou na mente dela? Perdeu, mané. Quem falou isso? Gravou. A todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, gostaria de deixar aqui o nosso abraço. Nós continuamos aí com os outros podcasts, continuem nos seguindo e vamos ter alguns cortes aí, alguns rios. Espero não ter, né? É óbvio, me exacerbado aqui, falado. A minha opinião é uma opinião de senso crítico, porém construtiva. Eu sempre já, desde o início, eu falei que eu me isento de... Apolítico. sem partido. Mas óbvio, eu dou o meu parecer como ser humano e como um jurista, como uma pessoa professor,
E eu entrevisto aqui hoje, entrevistei uma pessoa que é do Partido dos Trabalhadores, o Antônio, e também o professor Exidério, que é o conhecido como Bob na escola, né? Então, tá aí, nós estamos encerrando. Um abraço a todos. Obrigado. Siga nós lá.